Hoje é 4 de agosto. Este é o Transition Protocol. Muita coisa está acontecendo no mundo. E quando entramos no ar, relatamos a vocês tudo o que realmente está acontecendo naquele momento. Mas ainda assim, no dia seguinte, surgem novas coisas profundas e temos satisfação em trazê-las para vocês. São informações que vocês não verão em nenhum outro lugar, porque vêm diretamente de pessoas que confiam em nós para levar essa informação a vocês sem retoques. Por favor, clique nos botões de inscrever-se e curtir, se você apoia o que fazemos. Temos satisfação em informar que nosso trabalho é global e está crescendo. E por gentileza, acesse nosso canal no Substack com o mesmo nome, Transition Protocol, e torne-se membro pagante. Vamos levar essas notícias a vocês 2 vezes por semana. E estou aqui com meu querido amigo e colega, Pepe Escobar. Ele vai trazer todas as notícias à medida que elas acontecem, neste exato momento. Pode começar, Pepe. Obrigado, Sr. Zé. Obrigado a todos. Saudações a todos vocês, aqui do meu pequeno jardim, no coração do Altanistão, onde pelo menos estamos protegidos das nuvens escuras por toda parte, literalmente. Mas sim, mais uma vez, recebemos relatórios de inteligência todos os dias. Então hoje eu tive um pouco mais de tempo para analisar o mais recente, e ele está cheio de detalhes fascinantes, incluindo algumas datas importantes. E claro, o que está por trás de uma enxurrada de ligações telefônicas envolvendo o Irã, Paquistão e muitos atores por toda a Ásia Ocidental, principalmente do Conselho de Cooperação do Golfo. Então vou começar por um desvio, porque isso é muito, muito importante. E é importante porque diz respeito às negociações diretas sobre a navegação no Estreito de Hormuz, entre o Irã e Omã, entre negociadores de Teherã e Mascate. Portanto, trata-se de uma negociação bilateral. Mas por enquanto, pelo que sabemos, e com base em diferentes fontes, eles estão chegando à possibilidade de instalar o controle total do Irã sobre tudo que entra, é claro. E Omã vai coordenar tudo que sai, mas sob supervisão dos iranianos. Essas são as negociações técnicas. E considerando que os omanenses são favoráveis a esse arranjo, a possibilidade de conseguirmos fechar esse acordo, digamos, realisticamente nos próximos dias, é muito, muito alta. E será um fato consumado, como dizemos aqui na França, um fato já estabelecido, fora de qualquer contestação, apresentado aos Estados Unidos, porque esses são os países que fazem fronteira com o Estreito de Hormuz, que não fica em águas internacionais. A parte norte são águas territoriais iranianas, a parte sul são águas territoriais omanenses. Então eles estão encontrando uma solução que agrade aos dois lados. Isso vai incluir cobranças, gestão, administração, taxas de segurança, seja qual for a forma como elas serão cobradas ou denominadas. E essa é uma negociação técnica e diplomática que está avançando. É o absoluto oposto do que poderia estar acontecendo com o Memorando de Entendimento, o MOU, se o lado americano conduzisse isso de uma forma diplomática e madura. Então vamos voltar mais uma vez ao famoso MOU do gato morto, ou do gato que estava em coma profundo, ou do gato que ainda não está morto. Então o gato, esse é um gato muito persistente. Ele se recusa a morrer. Embora tenha sido diagnosticado como clinicamente morto repetidas vezes nas últimas semanas, ele ainda está lá, resistindo. E é claro, há uma possibilidade muito forte de que todo o mecanismo e o próprio gato possam ser reanimados mais uma vez. Isso se naturalmente, uma intervenção do próprio Zeus, saído diretamente da verdadeira Odisseia de Homero, conseguisse incutir alguma sabedoria no cérebro de 4 anos do vigarista que se faz passar por presidente dos Estados Unidos. Mas essa é outra história, como você sabe muito, muito bem. E é algo intangível, inexoravelmente complexo, e ninguém tem uma solução para isso, exceto, mais uma vez, um milagre divino.
Certo. Em vez de milagre divino, vamos falar de... Eu fiz algumas anotações porque isso é absolutamente fascinante. Envolve uma série de triangulações, com datas muito precisas, entre o Irã e o Paquistão. Então esse alinhamento Irã-Paquistão e essa conversa diplomática ininterrupta ficam mais sofisticados a cada dia. Então o que está acontecendo agora? No começo da semana, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, convidou Arakshi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, para visitar Islamabad quando Arakshi decidir ir. Ou seja, é um convite aberto. Isso vai acontecer nos próximos dias, é claro. E está relacionado, claro, à possibilidade de ressuscitar o gato morto. E há outro convite que é imensamente importante, com consequências significativas, porque é para Ghalibaf, o chefe do parlamento. E, aliás, algo muito, muito importante. Ele é a mais importante autoridade iraniana responsável pelas relações estratégicas com a China. Isso, mais uma vez, nos leva a esse alinhamento China-Paquistão-Irã, por razões óbvias. Ambos participam da iniciativa Cinturão e Rota, o Paquistão, com o enorme corredor econômico China-Paquistão, e o Irã, com diferentes tipos de investimentos chineses em energia, construção de infraestrutura, construção de metrôs e por aí vai. Portanto, ambos participam da nova Rota da Seda, como faziam desde tempos imemoriais, durante as Rotas da Seda, por séculos, até que elas começaram a declinar depois da Era dos Descobrimentos. Então a ideia é que Ghalibaf visite Islamabad em 14 de agosto, ou seja, daqui a 11 dias. Então é literalmente pouco mais de uma semana, está literalmente logo ali. O aspecto cerimonial é que 14 de agosto é o dia da independência do Paquistão. Normalmente, no dia da independência paquistanês, não há convidados estrangeiros. É algo cerimonial e, em geral, interno ao Paquistão. Corrija-me se eu estiver errado, Sr. Zé. Absolutamente correto. Obrigado. Neste caso, a presença de um convidado e dignitário estrangeiro muito importante. Por que está lá em 14 de agosto? Porque há outra data se aproximando, e essa data é 16 de agosto. Então, Ghalibaf poderia estar lá no dia 14 e ficar mais 2 dias. Afinal, ele tem muita coisa a discutir com a liderança paquistanesa sobre a mediação do Paquistão entre o Irã e os Estados Unidos e, claro, o gato morto. O dia 16 de agosto é o prazo. Na verdade, o prazo diz que, em 16 de agosto, termina o período de 60 dias. Foi o período posterior ao memorando de entendimento, durante o qual as duas partes, Irã e Estados Unidos, estariam discutindo o que foi aprovado e assinado pelos dois presidentes no memorando. Então, por que os paquistaneses gostariam que Ghalibaf estivesse em Islamabad no dia 16 de agosto, justamente no dia em que o prazo se esgota? Porque, obviamente, já existem ideias sobre o que vamos fazer com o gato morto. O gato morto vai chegar morto mais uma vez? Ele será reanimado? Será ampliado? Talvez se torne o início de um alicerce para um acordo posterior, supondo que já haja algum tipo de negociações indiretas entre americanos e iranianos. Indirect negotiations already between the Americans and the Iranians. So this is quite interesting because it proves to all of us that Então isso é bastante interessante, porque prova para todos nós que os paquistaneses, depois de tudo que discutiram com os iranianos, ainda acreditam que o gato morto pode ser ressuscitado. E muito, muito importante. É isso que a mídia tradicional americana vem propagando nas últimas 24 horas, que o Irã está fazendo exigências adicionais quanto à possível reabertura do Estreito de Hormuz. Isso é um absurdo completo. Por quê? Porque o que o Irã está exigindo no comércio já está no memorando de entendimento. Então já está escrito no gato morto. Parem a guerra. Tudo o que eles estão dizendo já está no memorando de entendimento. E é exatamente o que Mohsen Rezaei, o principal assessor militar do líder Mojtaba Khamenei, disse ontem. O líder supremo basicamente está pedindo aos americanos que se comportem como adultos. Essa é a mensagem dele. Foi o que Mohsen Rezaei disse à televisão iraniana
a um dos canais independentes do Irã. Uma entrevista longa, detalhada. Ele disse não, basicamente, eles têm que respeitar os compromissos que assumiram no memorando de entendimento. Isso inclui o fim da guerra, o levantamento das sanções, o levantamento dessas sanções, além das sanções adicionais, e devolver nosso dinheiro, o que também está no memorando de entendimento. Tudo isso já está no memorando de entendimento. Portanto, os iranianos, a começar pelo topo, pelo próprio líder Mojtaba, e se prestarmos atenção aos comentários de seu principal assessor militar, não há nada de novo nisso. Já está tudo lá. E tudo volta ao ponto-chave. Os americanos assinaram um memorando de entendimento que nunca tiveram a intenção de cumprir. Então, se eles se comportarem como adultos e começarem a cumprir os compromissos, voltamos às negociações. Isso significa que o gato vive. Por enquanto, o gato está quase morto, porque o outro lado simplesmente não está respeitando os compromissos. Mas isso é algo que uma criança de 4 anos consegue entender. Aparentemente, não o presidente dos Estados Unidos. Bem, então temos que prestar atenção a essa possível visita de Arakchi ao Paquistão nos próximos dias. Primeiro ponto. Segundo, o que vai acontecer em 14 de agosto? Ghalibaf vai a Islamabad? Se ele for, e for o convidado de honra no dia da independência do Paquistão, provavelmente ficará mais 2 dias. E em 16 de agosto, temos o prazo de 60 dias do memorando de entendimento. Aí veremos para onde vai o gato morto, certo? Muito, muito importante. Mais uma vez, é fascinante porque os paquistaneses estão encontrando uma forma de misturar um pouco de namoro cerimonial com tudo que vem junto. Rituais diplomáticos, com a negociação diplomática central, que por enquanto está paralisada por causa dos americanos, é claro. E os iranianos, aparentemente, estariam dispostos a entrar no jogo. Ainda não temos nenhuma confirmação de Teherã de que Arakchi vai e de que Ghalibaf depois vai, em 14 de agosto. Então temos de esperar para ver se essas 2 viagens vão se concretizar. Se acontecerem, será um passo enorme no sentido de que esse gato ainda não está morto. Então, temos de esperar. Mas o fato de que isso está sendo articulado pela diplomacia paquistanesa é claro em estreita ligação com os iranianos, somado, é claro, ao que é muito, muito importante. Essas negociações técnicas entre o Irã e Omã sobre o Estreito de Hormuz que estão avançando. E além disso, algo muito, muito importante. No domingo, em meio a essa enxurrada de telefonemas, provavelmente a ligação mais importante do domingo foi uma conversa a 3. E adivinhem quem participou dela? Arakchi, o marechal de campo Assim Munir, e o príncipe Faisal, da Arábia Saudita, o ministro das Relações Exteriores saudita. Então essa é uma ligação de enorme importância, porque prova que os sauditas, apesar de tudo o que podemos atribuir a eles, em termos de sua imaturidade, ou até estupidez às vezes em matéria de diplomacia, sem falar que praticamente reacenderam sua guerra contra o Iêmen, agora estão recuando, estão dando marcha ré. Eles agora estão envolvidos no processo diplomático entre o Irã e os Estados Unidos, sauditas e paquistaneses. Os sauditas apoiam os paquistaneses porque sabem que não há saída. Isso fez parte, mais uma vez, do telefonema de MBS para Trump. Basicamente, MBS disse a Trump, olha, faça o que fizer. Se você reiniciar esta guerra, vai ficar por conta própria. E nós vamos pagar o preço pela sua imprudência. Não queremos pagar o preço pela sua imprudência. Então, MBS disse diretamente a Trump, pare com todas essas aventuras. Assim, o alinhamento estratégico entre Irã e Paquistão está mais ou menos consolidado. A Arábia Saudita é algo muito, muito complicado. Podemos dizer que, contra a própria vontade, eles foram forçados a entrar na onda diplomática, porque sabem que se houver um ataque americano, vão pagar um preço que simplesmente não estão preparados nem dispostos a pagar, e que simplesmente não podem pagar. E mesmo em relação ao que aconteceu com o Iêmen, há um recuo saudita em relação ao Iêmen. Qualquer coisa que eles tentem contra o Iêmen
terá uma resposta das Forças Armadas iemenitas e do Ansar Allah, numa proporção de pelo menos 2-1. E eles sabem disso. Então é melhor se acalmarem. Podemos afirmar isso com certeza? Eu não diria com certeza. Mas podemos dizer que o canal diplomático que envolve nos bastidores, porque não se esqueça da superpotência que está apoiando todas essas negociações com força total, a China, com a China nos bastidores, Irã, Paquistão, Arábia Saudita, Omã e Catar, existe a possibilidade de que o gato morto finalmente não esteja tão morto quanto todo mundo pensa? Sim, existe. Então, esta é provavelmente a principal lição do pós-birra do presidente dos Estados Unidos, quando ele foi forçado pelas circunstâncias, e claro, por uma enxurrada de telefonemas e contatos diplomáticos, dizendo a ele: não faça isso, porque isso vai além do absurdo. Não houve nenhum ataque dos portões do inferno contra o Irã no último fim de semana. Então é onde estamos agora. É muito, muito importante que, em meio a essa enxurrada de telefonemas, exista um entendimento entre Munir e MBS, o marechal de campo, assim Munir e MBS. Eles estão sempre oscilando, sempre se protegendo, o que é muito perigoso, mas às vezes Munir demonstra lampejos de realpolitik. E MBS? Eles estão do mesmo lado no sentido de vamos conter a demência de Trump e vamos investir na ressuscitação do gato morto. Então, não estou tentando ser otimista demais com nenhum de vocês. Estou tentando dar um retrato realista. Há uma névoa de guerra. Há várias camadas de névoa. E lá no fundo, existe essa esperança muito, muito pequena, mas que ainda sobrevive. É como uma jangada navegando no meio de um oceano muito, muito revolto por causa da ira de Poseidon. Voltando às metáforas atuais da Odisseia, é isso que estamos vendo neste momento. E essa pequena jangada é o gato morto. Ele ainda está lá. Ainda não afundou no oceano, o que é bastante impressionante. E mais interessante ainda, não há Ulisses nessa jangada do gato morto. É um grupo de pessoas, muitas delas invisíveis. A gente nunca sabe quem são. E quem são eles? Os negociadores paquistaneses, os negociadores iranianos, os negociadores omanenses, os negociadores catarianos. São essas pessoas que estão tentando manter o gato vivo no meio de um oceano em revolta. Então, existe a possibilidade de algo acontecer nos próximos, digamos, 10 a 12 dias, até o fim do prazo de 60 dias, nas negociações do memorando de entendimento, que não começaram. Talvez elas possam recomeçar em 16 de agosto, justamente quando o prazo diz: tchau, é isso, acabou. Não, ainda não acabou. Vamos começar de novo. Então, é uma história cheia de drama. Não há dúvida quanto a isso. Os personagens mais importantes, você não os vê. E claro, o personagem-chave, infelizmente, é alguém que ele nem sabe quem é. Além de ser um mega trapaceiro, alçado ao cargo de presidente da maior potência da história do universo, que, é claro, já não é mais. Então, tentei apresentar a vocês uma leitura relativamente leve de alguns mecanismos muito, muito pesados e perversos que estão em curso. Mas, para dar a todos vocês um pouco de esperança e uma luz no fim do túnel, a jangada com o gato morto em cima ainda está no oceano aberto. E ela não afundou. Pelo menos ainda não. Ok, Mr. Z. Go ahead. Certo, Sr. Z. Pode seguir com o seu complemento. Um resumo extraordinário. Eu admiro a forma como você pega acontecimentos muito complexos, realmente complexos, que mudam de hora em hora, literalmente de hora em hora, e os apresenta ao nosso público global de um jeito leve, para que isso não os deprima de verdade. E, ao mesmo tempo, os informa muito mais do que seriam informados de outra forma. A propaganda da mídia corporativa e da mídia independente simplesmente não tem acesso a isso. Vou me arriscar a dizer uma coisa. Você não se arriscou, mas eu vou me arriscar, porque estou falando com algumas dessas pessoas e consigo perceber as inflexões delas. Consigo perceber o entusiasmo delas. I can judge the way they present facts.
Posso avaliar a forma como eles apresentam os fatos que estão acontecendo no terreno. Então vou me arriscar e dizer o seguinte para nossa audiência global, como uma informação que quero acrescentar ao que você acabou de dizer. Há uma aliança inconfundível, realmente inconfundível, profunda, muito profunda, se formando neste exato momento entre Paquistão, Irã, e isto é significativo, Arábia Saudita, que até agora não tinha demonstrado muito entusiasmo por esse realinhamento. Isso aconteceu apenas nos últimos dias. E tudo o que me foi dito me leva a acreditar que Araghchi estará no Paquistão dentro dos próximos 2 ou 3 dias. Within the next 2-3 days, and Galibaf will be in Islamabad. E Galibaf estará em Islamabad no dia 14 de agosto, um dia muito importante para o Paquistão. E eles terão reuniões com todos os envolvidos na reta final. Eu diria que esta é a reta final do memorando de entendimento, ou do gato morto, antes que o gato seja declarado vivo ou morto no dia 16. As reuniões são entre Azim Munir, Shahbaz Sharif e Shakhdar e Mohsin Naqvi, um participante não identificado muito importante. E esse processo também envolve contatos com os sauditas, com o ministro das Relações Exteriores e até diretamente entre MBS e Azim Munir. E também há mensagens de Azim Munir para Trump. Então estou me arriscando a dizer todas essas coisas, porque tenho a honra, o privilégio e a confiança de pessoas que estão organizando ativamente tudo isso. Então existe uma esperança, embora muito pequena, de que o gato seja declarado vivo. E também existe a esperança de que as escaladas promovidas por essa criança maligna, eu diria apenas criança maligna. Ele tem 4 anos, mas também é maligno, tenham chegado ao ponto de ele parar com isso. E me disseram que isso foi, na verdade, transmitido diretamente a ele pelo MBS, o príncipe herdeiro, e depois reforçado por Azim Munir. É muito, muito importante que a gente diga isso. Quem é esse mediador? É impossível. Desculpe. Isso é muito importante, Sr. Zé, porque Trump confia em Munir como mediador. Então, obviamente, ele precisa ouvir Azim Munir. Ele não ouve ninguém, mas essa provavelmente é uma das pouquíssimas pessoas no planeta que ele precisa ouvir, porque é a única que poderia exercer pressão suficiente. Sim, e vou me arriscar a dizer e anunciar ao nosso público que a ligação foi feita por MBS e logo depois foi apoiada por Azim Munir, dizendo, sim, por favor, ouça o príncipe herdeiro. E o príncipe herdeiro dizia a ele, você precisa recuar, você precisa recuar. E isso ainda não está totalmente confirmado, mas também me disseram por alguém naquele escritório que MBS fez uma ameaça velada. Se você decidir seguir adiante, nosso espaço aéreo não estará disponível para você. Foi a segunda vez nos últimos 50 anos que isso aconteceu. É verdade. Então ele recuou. Isso foi confirmado por várias fontes, por meios próprios. Com certeza. Então essa ligação do MBS foi algo realmente, realmente sério. Sim. O que não foi noticiado, o que passou despercebido, é a pressão exercida por Azim Munir. Claro, isso é praticamente um segredo de Estado. Mas as pessoas à mesa, próximas de Azim Munir, disseram a você mais ou menos qual foi o tom do que Azim Munir comunicou a Trump, sobre a gravidade da situação e que ninguém o apoiaria se ele decidisse escalar o conflito. Tenho o privilégio, a honra e a confiança das pessoas na sala para reunir essas informações. Quero dizer, com o objetivo de transmiti-las sem nenhum verniz, completamente sem verniz, ao resto do mundo por meio do nosso canal. E sim, me disseram que esta foi de longe a comunicação mais séria de Azim a Trump, dizendo ao Sr. Trump que o tempo da escalada acabou. E as palavras exatas foram, o tempo da escalada acabou. Foi assim que isso foi formulado. E tenho o privilégio, a honra e confiança suficientes para ter ouvido que realmente essas palavras.
heard this from somebody who actually heard those words. So we can say confidently, yes, the maximum Então podemos dizer com confiança que sim, foi aplicada a máxima pressão possível, de uma forma que permitisse ao Sr. Trump aceitá-la e recuar. Então, também posso dizer, o que acontece em seguida? Sim, me disseram. O que acontece em seguida do lado americano? Me disseram que, quer dizer, essa é mais uma vez a interpretação deles sobre o que está acontecendo. Me disseram que há uma consideração muito séria entre todas as partes, quer dizer, obviamente, Irã, Paquistão, Arábia Saudita, Catar, Omã e os americanos com quem eles estão em contato, de que haverá uma solução que não envolva ação cinética, que não envolva ação militar. Então isso é algo muito importante. Isso implicaria algo inédito, Sr. Z, que os americanos vão dar uma chance à diplomacia. O planeta inteiro não espera que isso aconteça. É por isso que é tão importante levarmos isso às pessoas que confiam em nós, para lhes fornecer informações diretamente das fontes, verificadas por nós e sem maquiagem. Sim, é totalmente sem precedentes. Mas isso é respaldado por todas as atividades que vemos. Quero dizer, pessoas que estão no terreno veem essas atividades. Infelizmente, a mídia ocidental ainda não considera o Paquistão um ator importante e não cobre toda a atividade que está acontecendo ali. Quero dizer, esse é o ponto focal central de toda essa atividade. O nexo Irã-Paquistão, o nexo Paquistão-China, o nexo Paquistão-Arábia Saudita, cada vez mais com o Catar e agora também com o Kuwait. Então esses são os atores. E algo muito importante, o fato de a China estar nos bastidores. E isso é algo que ninguém vê. Nós não conseguimos ver e nunca vamos ver. A forma como a China se move, os movimentos chineses são imensamente sofisticados e imensamente discretos. E eles estão ali o tempo todo. Então, se seguirmos o fio que conecta todos esses atores, logo atrás deles está a China. É claro. Ok, só um segundo. Isso já começou a aparecer em toda a grande mídia americana e até em alguns veículos independentes. Algo que nós já sabíamos há meses, que a principal vencedora, a verdadeira vencedora desta guerra é a China. Claro que é, porque esta é, desde o início, uma guerra indireta contra a China. E, em muitos aspectos, diretamente. Quando se fala dos pontos de estrangulamento do petróleo, do mercado de petróleo em si, da Ásia Ocidental, do Irã, da parceria estratégica entre Irã e China, dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, da nova Rota da Seda e assim por diante, um ataque ao Irã é um ataque contra a China. Todo mundo que acompanha a integração da Eurásia, não apenas nesses últimos anos, digamos na última década ou nas últimas 2 décadas, mas também, é claro, historicamente, sabe disso. Então, obviamente, já sabíamos desde o início que os chineses jamais permitiriam que o Irã fosse derrotado. E o elemento mais importante, que se tornasse vítima de uma mudança de regime e de uma desagregação interna. Nunca. E eles fariam isso à maneira chinesa, sem disparar um tiro, que foi exatamente o que fizeram. Apoio diplomático, apoio militar, em muitos aspectos, apoio geopolítico, um apoio muito importante por meio do Paquistão, porque Paquistão e China são vizinhos, assim como Paquistão e Irã também são vizinhos. Então a estratégia chinesa é uma maravilha, pela rapidez e pela sofisticação. E é isso. Eles estão diretamente implicados em qualquer possível solução. E qualquer possível solução vai implicar que os americanos não podem prevalecer contra a China, nem mesmo em suas guerras indiretas. Sem falar se forem tolos o bastante para entrar numa guerra direta no futuro. Bem, posso acrescentar outra dimensão a isso, que não discutimos, mas deveríamos discutir. O Paquistão tem sido o canal entre a China e o Irã para fornecer assistência militar discreta.
especialmente no que diz respeito à integração dos sistemas eletrônicos chineses altamente avançados, dos sistemas de guerra eletrônica e do sistema Beidou, com o qual o Paquistão tem experiência. E isso tem sido feito de forma muito discreta e se acelerou na última semana, em Kletsimintasad. Nós discutimos isso nos nossos programas anteriores, com certeza. Esse é o tipo de informação que pouquíssimas pessoas, se é que alguma, têm. Como isso passou por Guada e depois seguiu por terra, de Guada até o Irã. E isso representa uma melhoria na integração do Beidou, o sistema chinês de satélites, com o que os iranianos têm. E, obviamente, isso faz parte da estratégia chinesa, que é muito difícil de identificar. Você só fica sabendo disso se tiver informações de dentro, o que é o caso, é claro, das nossas fontes paquistanesas. E o nosso canal, o propósito do nosso canal é trazer isso até você. Exatamente. Certo, José, vamos encerrar por aqui? Sim, por favor, prossiga e diga as palavras finais, até nos encontrarmos de novo, o que espero que seja muito em breve, com informações bem mais atualizadas. Amanhã, vou passar por uma cirurgia. Murmuray Sari. Eu sei, mas vou fazer uma cirurgia amanhã, então infelizmente não posso fazer isso. Certo, então vamos dar um jeito de fazer alguma coisa amanhã. Talvez o Larry e eu. Sem problema. Se não, então na quinta-feira. Então, por favor, diga as palavras finais. Minhas palavras finais seriam: se você gosta do que fazemos e está em condições de nos apoiar, aceitaremos seu apoio com muita satisfação. São apenas $5 por mês. Por favor, acesse nosso canal no Substack, com o mesmo nome, Transition Protocol, e torne-se um membro pagante. 2 vezes por semana, enviaremos para sua caixa de entrada atualizações de segurança muito sofisticadas e bem condensadas. E por gentileza, clique no botão de se inscrever e no botão de curtir. E o Pepe fará o encerramento final desta sessão. Obrigado. Bom, certo. Vou deixar vocês com uma imagem. Todos vocês que viram a Odisseia. Há uma jangada no meio de um oceano revolto, controlado por Poseidon. O gato morto está nela, mas o gato morto se recusa a morrer. Muito obrigado. Provavelmente vejo vocês amanhã. É uma maneira muito boa de encerrar isso, e uma forma muito precisa de dizer o que realmente está acontecendo agora. Acontecendo muito ativamente neste momento.